Em Isaías, capítulo de número 6, nós vemos uma experiência poderosa que Isaías tem com o Senhor. E essa experiência leva a Isaías a uma convicção de que ele seria parte da solução daquilo que Deus tinha para o povo de Israel. Deus precisava de um mensageiro, Deus precisava de um profeta. E essa experiência de chamado de Isaías foi o que impulsionou a Isaías para ser um trabalhador para o Senhor, um servo de Deus verdadeiro. Veja o que diz o texto no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O tema de hoje é dando passos como trabalhadores do reino. Eu creio que esse texto é um texto muito poderoso, principalmente para falar sobre esse tema, porque ele diz respeito a uma experiência que Isaías teve com o Senhor. Ele viu o Senhor. No capítulo 6 começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele teve uma experiência poderosa com a presença e com a glória de Deus. Ele viu o Senhor em toda a sua majestade, em toda a sua soberania, e viu serafins que se movimentavam como labaredas de fogo, e eles voavam ao redor e por cima do trono de Deus, e eles clamavam, adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Imagina essa experiência com a glória de Deus. Nós, frequentemente nas nossas reuniões, oramos ao Senhor e declaramos, cantamos, dizendo: mostra-nos a tua glória, Senhor, queremos ver a tua presença. E clamamos ao Senhor, e o Senhor nos toca, nos enche. A presença de Deus sempre nos visita de uma forma gloriosa. E o que eu me perguntei ao ler esse texto é: o que a presença de Deus me impulsiona a fazer? Eu penso que atualmente, isso não tem a ver com a nossa congregação, mas eu digo de um modo geral, atualmente as pessoas estão muito confortáveis com experiências na presença de Deus. E nós aproveitamos muito. É muito realizador, traz muita satisfação, traz alegria, traz muito gozo, muito júbilo estarmos na presença de Deus. Só que o que é que isso nos impulsiona a fazer? Frequentemente, estar na presença de Deus é apenas uma experiência agradável, será? E após vermos a presença de Deus, termos uma experiência de manifestação da sua glória, e termos uma experiência de revelação da sua palavra, isso faz o quê? Faz com que a gente deseje estar na presença dele apenas, relaxar, curtir a presença de Deus, curtir o colo do papai, curtir... E, meu irmão, tudo isso é maravilhoso, porém, a presença de Deus precisa nos impulsionar para alguma coisa, porque a presença de Deus, ela nos capacita para algo. Quando Isaías teve essa experiência com o Senhor, ele não ficou inerte, inativo, ele não ficou agora com um tempo de descanso, relaxar, eu vou relaxar aqui na presença de Deus. Não, Isaías foi compelido praticamente a se apresentar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Isaías se viu na necessidade. Primeiro ele foi confrontado com o seu pecado, quando ele diz: como que eu posso estar contemplando essa maravilhosa graça, essa glória de Deus, se eu sou impuro, eu habito num povo de impuros lábios. E aí ele viu um anjo que tirou uma brasa do altar e tocou na sua boca, ou seja, uma experiência de santificação da parte do Senhor e de preparação para quê? Para que ele pudesse ser voz de Deus no meio do povo. E às vezes nós resistimos a este processo. Nós queremos a presença de Deus apenas para curtir a presença de Deus e não para sermos santificados, para que então sejamos enviados, para que nós nos apresentemos como parte da solução, nos apresentemos como resposta da oração de alguém. E essa experiência de Isaías é poderosa para mim, quando ele diz: envia-me a mim.
Ou seja, Senhor, eu sei que eu não sou a pessoa ideal, eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu sou incapaz, mas alguém precisa ir. E se alguém tiver que ir, que esse alguém seja eu. Então eu me coloco, Senhor, à disposição do Teu reino, da Tua obra. Senhor, não por orgulho, mas pelo desejo de participar daquilo que o Senhor está fazendo, envia-me a mim. Eu me pergunto, será que na nossa experiência com o Senhor, a nossa experiência com o Senhor está produzindo em nós esse senso de urgência e essa necessidade de se disponibilizar para a obra de Deus? Eu me lembro da experiência de Neemias, capítulos 1 e 2 do seu livro, e apesar que esse texto especificamente não seja parte da leitura de hoje no seu devocional escrito, eu sugiro que você tire um tempinho para ler esses 2 capítulos de Neemias. Neemias, nós sabemos da história que ele é levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém e em 52 dias, de forma milagrosa, ele consegue juntar o povo e reconstruir os muros e um grande feito de Neemias capacitado pelo Senhor. E o que eu percebi ao ler os primeiros 2 capítulos de Neemias novamente é que em momento algum Neemias recebeu orientação expressa de Deus para dizer, Neemias, vai, levanta-te, vai lá, constrói os muros, fala com o rei. E nada disso aconteceu. O que acontece é que Neemias ouve notícia do estado em que Jerusalém estava, com os muros destruídos e o povo assolado, o povo em perigo, em apuros. E ele clama ao Senhor, ele entra num processo de preocupação pela cidade de Jerusalém, e essa preocupação vira oração e intercessão. Ele apresenta isso ao Senhor, e em momento algum a gente vê uma resposta expressa de Deus a respeito disso. Mas ele se apresenta ao Senhor como intercessor. Ele intercede por Jerusalém, aí depois como ele era copeiro do rei, ele ia servir o rei, e o rei percebe que ele estava entristecido, com semblante cabisbaixo. E o rei pergunta, o que está acontecendo com você, Neemias? E Neemias então fala para ele, como que eu posso estar bem se a cidade dos meus pais está assolada, os muros estão destruídos, o meu povo está sofrendo. Então o rei diz para ele, o que eu posso fazer por você? E aí ele vê isso como uma oportunidade, como uma porta. E ele então se apresenta ao Senhor como parte da solução, com as suas ações, não apenas com as suas palavras. Você entende a diferença, meu irmão? Ele começa orando, ou seja, eu vejo a necessidade, eu vou orar por ela. E à medida que eu oro pela necessidade, Deus começa a abrir portas, oportunidades, recursos começam a fluir para Neemias. Por quê? Porque o coração dele estava voltado para ser a solução daquele problema. O coração dele estava voltado para ser um trabalhador para o Senhor, servo de Deus, resposta de Deus para a vida das pessoas que estavam em necessidade. E eu me pergunto, será, meu irmão, que nós estamos com esse tipo de atitude, de enxergar, porque nós enxergamos os problemas, enxergamos as coisas que estão talvez erradas ou desalinhadas, e muito fácil é reclamarmos delas. A pergunta que eu tenho para você é, será que nós temos nos apresentado ao Senhor para sermos solução dessas situações? Quer seja na sua família, na nossa igreja ou até mesmo na nossa comunidade, será que estamos com o coração voltado para sermos trabalhadores no reino de Deus? Parte da solução, a resposta para a oração de alguém. E eu te convido hoje a dar passos nesse sentido. Nós falamos as últimas semanas sobre estarmos rendidos ao Espírito, sermos cheios do Espírito. Essa semana sobre capacitados pelo Espírito. E às vezes estamos aguardando que essa capacitação aconteça de forma super extraordinária, que Deus desça do céu e tenhamos uma experiência fantástica, um profeta fale em línguas, coloca a mão na cabeça. Meu irmão, às vezes essa capacitação ela vem simplesmente pelo fato do nosso coração estar voltado para sermos a solução. E se você fizesse como Neemias, começasse a orar pelos problemas que você enxerga à sua volta? E se você fizesse como Neemias, de se apresentar como parte dessa solução? Se você fizesse como Isaías, de dizer ao Senhor, Senhor, envia-me a mim. Ao invés de dizer, Senhor, resolve aquele problema lá, coloca alguém para resolver, você dissesse, não, Senhor, envia-me a mim, capacita-me.
Senhor, abra as portas, me dê as oportunidades para isso. E à medida que as portas forem abrindo, você entrar por elas com ousadia, entendendo que Deus já te capacitou para ser um trabalhador no seu reino. Só está dependendo dos passos que podemos dar. Oxalá que possamos ser capacitados para isso. Que o Senhor nos conceda sabedoria do alto e ousadia para sermos parte da solução. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai Celestial, muito obrigado a Deus por mais essa reflexão. Nesse 16º dia de propósito em jejum e oração na Tua presença, nós nos alegramos em Ti, ó Pai. Glorificamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido até aqui. E eu peço e oro, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs que se levantem como parte da solução, como trabalhadores ativos no Teu reino, ó Pai, capacitados por Ti, cheios do Teu Espírito, rendidos ao Teu Espírito. Ó Deus, que sejamos resposta da oração de alguém. Em nome de Jesus, ó Pai. Sabemos que o Senhor está levantando uma geração que se importa com o que está acontecendo. E como Neemias, como Isaías, ó Pai, levante, Senhor Deus, homens e mulheres que se apresentem como trabalhadores fiéis no Teu reino. E para que sejamos contribuintes, não apenas espectadores, em nome de Jesus. Porque sabemos que o Senhor nos capacitou para este momento, para este tempo, para essa comunidade, para esta igreja, para o momento e o local em que estamos, no meio em que estamos. Em nome de Jesus, Senhor, louvamos a Ti e Te agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor seja glorificado na sua vida, que você seja fortalecido para continuar neste propósito e que o seu coração seja ativado e cheio de expectativa para o que Deus fará no restante dessa última semana de jejum. Deus te abençoe em nome de Jesus.